Bom dia, meu nome é Bruno de Pinho Amaral, sou médico auditor da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros. Hoje eu vou falar sobre a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite, número 2786, de 24 de setembro de 2018. Mas antes, vou falar alguns conceitos básicos que ajudam a gente a entender essa deliberação. Então, no SUS, existe uma tabela de procedimentos unificados, que a gente pode verificar no site do SIGTAP. Todos os procedimentos são realizados pelo SUS, eles têm uma numeração que identifica esse procedimento realizado. Então, essa tabela unificada, nela a gente vai verificar os valores que são pagos e, através dessa numeração, vai ser feito o registro de todos os procedimentos que são realizados pelo SUS. Então, o SUS consegue controlar a quantidade de procedimentos que são realizados, quais procedimentos são realizados e as especialidades do procedimento em muitos casos. Então, todo procedimento tem uma numeração igual a esse que está na tela. Esses números, os dois primeiros números representam o grupo, depois os outros dois números o subgrupo e os outros dois números a forma de organização daquele procedimento. Os últimos números vão representar o procedimento específico. Então, o 04 representa o grupo das cirurgias, o 16 representa o grupo da oncologia e o 03 a forma de organização da cirurgia de cabeça e pescoço. Então, através dessa numeração, ela vai estar presente em todos os procedimentos que os médicos realizam pelo SUS. Os gestores, o SUS, na hora de fazer uma programação, um planejamento, consegue ter informação dessa quantidade de procedimentos que foi realizado naquela forma de organização, que nesse caso representa as cirurgias de cabeça e pescoço em oncologia. A gente identifica pelo número 04, cirurgia, 16, oncologia, 03, cirurgia de cabeça e pescoço. Então, como o SUS consegue controlar essa quantidade de procedimentos feita na especialidade de cirurgia de cabeça e oncologia, ela sabe essa quantidade, ela consegue usar esses números para poder fazer planejamentos, que é o que aconteceu nessa deliberação. Então aqui a gente vê o grupo 04, procedimentos cirúrgicos, o subgrupo 16, cirurgia em oncologia, forma de organização 03, cabeça e pescoço. Então, essa categoria de programação, às vezes ela como se representasse essa forma de organização, né? Essa forma de organização é onde vão estar agrupados as cirurgias de cabeça e pescoço em oncologia. Quando um município, uma localidade, apresenta uma produção de vários procedimentos nessa forma de organização, a comissão intergestores vai entender que aquele município, aquela localidade, está oferecendo a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço em oncologista. E aí, através da quantidade de procedimentos que foi realizada e através da quantidade de câncer de cabeça e pescoço que eles esperam que tenha naquela região, eles vão poder saber se aquele município tem uma resolubilidade boa daquela especialidade. Então, a forma de organização é uma categoria semelhante àquela categoria de programação que vão utilizar. Aqui a gente verifica então as formas de organização que a gente encontra na tabela da cirurgia em oncologia. Então, essas categorias da forma de organização vão ser semelhantes àquelas categorias de programação que vão ser utilizadas no planejamento da oncologia no estado de Minas Gerais, que representam aproximadamente as especialidades, né? Então aqui a gente vê que tem as formas de organização da cirurgia em oncologia, da urologia, sistema linfático, cabeça e pescoço, esôfago gastroduodenal, coloproctologia, ginecologia, oftalmologia, pele e cirurgia plástica, ossos e partes moles, neurocirurgia, cirurgia torácica, mastologia e otorrinolaringologia. Então, utilizando aquelas formas de organização, a gente consegue definir categorias de planejamento.
Mas na radioterapia, através do código que tem na tabela SIGTAP, a gente não consegue fazer planejamento da mesma forma. Porque o código que é utilizado na cobrança da radioterapia muitas vezes é o mesmo para várias especialidades diferentes. Então, se eu vou fazer uma radioterapia na cabeça e pescoço, o código que eu vou usar vai ser esse, 03, 04, 01, 02, 94. Se for fazer uma radioterapia de próstata, o código utilizado vai ser esse mesmo. Se for feita uma radioterapia da mama, vai ser utilizado o mesmo código. Então, o SUS, utilizando esse código, não consegue identificar as especialidades e transformar isso em categorias de programação para fazer o planejamento da comissão intergestores. Mas, toda vez que é feita uma cobrança de um desses códigos, é associado a ele um CID. Então, quando eu vou cobrar esse código, fazendo a cirurgia da mama, eu vou registrar que aquele código está sendo realizado para o CID de câncer de mama. Se eu for fazer esse procedimento para um câncer de próstata, eu vou registrar que esse código está sendo utilizado para um CID de câncer de próstata. Então, na hora de fazer o planejamento da radioterapia, a comissão intergestores não vai utilizar a forma de organização no planejamento para definir as categorias. Vai ter que utilizar o CID para definir as categorias de planejamento da radioterapia. Então é diferente esse planejamento. Aqui tem vários CIDs que podem ser utilizados e são compatíveis com esse código de radioterapia. E aí tem o CID de câncer de próstata, o CID de câncer de mama e outros. Eu vou falar um pouco também, antes de falar da deliberação, sobre alguns conceitos da portaria 140, de 27 de fevereiro de 2014, que dá os parâmetros do UNACOM e o CACOM, que também são importantes para a gente entender a deliberação. Nessa portaria 140, fala que um UNACOM ou CACOM deve atender pelo menos 500 mil habitantes. Deve ser planejado para atender uma região de mais ou menos essa quantidade. Ou então, um UNACOM deve corresponder a uma região onde se estima que vão surgir 900 casos novos anuais de câncer. Quer dizer que é estimado que numa população de aproximadamente 500 mil habitantes surjam aproximadamente 900 casos novos de câncer. Quer dizer, 900 casos de câncer é equivalente a uma população de 500 mil habitantes. Também fala na portaria 140 que o UNACOM deve produzir 650 cirurgias de câncer por ano, deve produzir 5.300 procedimentos de quimioterapia e 43 mil campos de radioterapia. Ou seja, para aqueles 900 casos novos de câncer, 650 cirurgias vão ter que ser realizadas. Então, 900 pessoas com câncer vão precisar de 650 cirurgias. Não vão ser 900 cirurgias o planejado para o UNACOM ou CACOM realizar. E aí a gente pode estabelecer uma proporção, né? Se o UNACOM tem que fazer 650 cirurgias e o UNACOM atende 900 casos novos de câncer, dividindo 650 por 900, a gente vai ver que 72% dos casos novos de câncer que vão precisar de cirurgia, que vão ser realizados naquele local. Esse é um cálculo que foi feito pela Comissão Intergestores Bipartite. Então, para cada 100 casos novos de câncer, o UNACOM precisa fazer 72 cirurgias para atingir suas metas. Da mesma forma, se o UNACOM tem que fazer 43 mil campos de radioterapia e ele tem que atender 900 casos novos de câncer, 43 mil dividido por 900 vai dar 47,77. Então, para cada 100 casos novos de câncer, o UNACOM precisa fazer 4.777 procedimentos de radioterapia. Na verdade, campos de radioterapia. Também, o UNACOM deve realizar 5.300 procedimentos de quimioterapia por ano para aqueles 900 casos novos de câncer. Então, dividindo 5.300 por 900, a gente vai ver
que ele precisa, para cada caso novo de câncer, ele vai realizar 5,88 procedimentos de quimioterapia. Mais uma coisa que nós vamos falar antes de entrar na deliberação em si, são as habilitações que a gente tem em Montes Claros, de acordo com o site do CNES. Verificando no site do CNES, hoje no dia 9 de outubro de 2018, consta que o Hospital Santa Casa de Montes Claros é habilitado como um NACOM com serviço de radioterapia, habilitação 1707. E o Hospital Dias Godinho consta como sendo portador da habilitação 1707, o NACOM com serviço de radioterapia, e também a habilitação 1708, o NACOM com serviço de hematologia. Então agora nós vamos começar a falar sobre a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite. Essa deliberação aprova a metodologia da revisão da programação da assistência no serviço de alta complexidade da rede de oncologia. Então é a nova programação da oncologia no estado de Minas Gerais. Eles levaram em consideração a necessidade da definição de parâmetros assistenciais para a oncologia, a necessidade de definir o custo médio da produção, a necessidade de adequar as referências para os fluxos assistenciais e fizeram essa deliberação. Os benefícios que eles esperam é garantir a integralidade do tratamento, quer dizer que o paciente vai ter acesso não só à quimioterapia ou não só à cirurgia, eles esperam que o paciente tenha acesso a todo o tratamento e acompanhamento que ele precisa. Que ele vai poder fazer a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e também os exames de estadiamento e segmento. Eles esperam com essa deliberação ampliar as cirurgias, porque todo o planejamento vai ser baseado nas cirurgias. Eles esperam fazer fluxos de atendimento condizentes com a realidade de que já acontece, né, que já existe no estado, e garantir serviços de apoio diagnóstico e terapêutico para estadiamento, segmento e diagnóstico diferencial, que seriam os exames de acompanhamento, como tomografia, raio-x, ultrassom, biópsia, anatopatológico e outros. Eles também esperam como benefício fazer um parâmetro de acordo com a quantidade de novos de câncer que são estimados pelo INCA. Segundo a deliberação, recurso disponível para a programação pactuada integrada de Minas Gerais para reorganizar a oncologia de R$ 390.627.000. Então, começando pelo artigo 3º da deliberação, fica definida a nova estrutura de programação da oncologia no âmbito da programação pactuada integrada de Minas Gerais, como descrito a seguir. Então, eles pegaram as cirurgias oncológicas e criaram categorias, pegaram a quimioterapia e criaram categorias, e a radioterapia e criaram categorias. Essas categorias são aproximadamente semelhantes a especialidades médicas. E as categorias na cirurgia oncológica são semelhantes à forma de organização. E é interessante que as categorias de planejamento sejam semelhantes à forma de organização, porque o SUS consegue obter dados e quantificar a produção por cada especialidade através da forma de organização. Já a radioterapia, ela utiliza o CID na hora de definir as categorias, porque o código da radioterapia, o mesmo código é utilizado para várias especialidades diferentes. O que vai diferenciar entre uma especialidade e outra na radioterapia vai ser o CID registrado junto ao código do procedimento. Então, as categorias das cirurgias oncológicas são coloproctologia, cirurgia geral, ginecologia, mastologia, pele, cirurgia plástica e urologia. Também cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia oncopediátrica, tumores do sistema nervoso central, oftalmologia e ortopedia. Essas categorias também são divididas em categoria 1 e categoria 2. Fazem parte da categoria 1 as cirurgias relacionadas aos cânceres mais prevalentes e da categoria 2 as cirurgias relacionadas aos cânceres menos prevalentes. Então a categoria 1
deve ser prioridade para ser ofertada em uma quantidade maior de lugares. E aí a gente vê que essas categorias são bastante semelhantes à forma de organização dos procedimentos na tabela do SIGTAP, tabela de procedimentos unificados do SUS. Porque, como essa é a forma de registro, é uma forma que o SUS tem de levantar a produção que foi realizada por especialidade médica. A quimioterapia possui essas categorias: cabeça e pescoço, ginecologia, oncopediátrica, mastologia, ortopedia, neurologia, torácica, urologia, geral, coloproctologia, hematologia e iodoterapia. Através do código, que é lançado também na produção, na hora de fazer o faturamento do procedimento realizado pelo médico, pelo hospital, a quimioterapia também consegue identificar uma especialidade médica para a gente fazer essa categorização na hora do planejamento. Então aqui, por exemplo, 030405 013-0, quimioterapia do carcinoma de mama em estágio 1. Através desse procedimento, da quantidade de vezes que foi lançado, a gente consegue saber que está sendo oferecida a especialidade de mastologia naquele município, localidade que está realizando esse procedimento. As categorias da radioterapia são cabeça e pescoço, geral, coloproctologia, ginecologia, mastologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, oncopediátrica, torácica, urologia e hematologia. Então a deliberação fala que a programação da quimioterapia deverá seguir as referências definidas para a programação das cirurgias oncológicas. Quer dizer que eles planejam que a quimioterapia seja realizada naquelas mesmas localidades onde é feita a cirurgia. Então, se eu fiz uma cirurgia de mama em uma localidade, espera-se que eu faça a quimioterapia nessa mesma localidade. A programação da radioterapia vai ser realizada nas referências que possuem habilitação. Então, se aquela mesma localidade possui radioterapia, também vai ser realizada naquela localidade. Se não, vai ser realizado na localidade que possui habilitação para fazer a radioterapia. E ali embaixo, como a gente tinha falado, as linhas da radioterapia são definidas pelo agrupamento do CID, porque o mesmo código de procedimento da radioterapia é utilizada para várias especialidades diferentes. Então, o que vai diferenciar a especialidade que está sendo realizada para a radioterapia vai ser o CID, e não o procedimento, e não a forma de organização, que nem acontece com a cirurgia. O artigo 2º da deliberação fala que ficam definidos os territórios da oncologia, conforme o anexo 1. Então, as regiões ampliadas de saúde, que são divididas em várias regiões de saúde, agora vão ser chamadas de regiões agregadas, as regiões de saúde agregadas, para poder fazer os novos fluxos de acordo com a Comissão Intergestores Bipartite. E aí, definidos esses novos territórios, vão definir as responsabilidades das localidades. Aqui tem um exemplo, então. Ali apresenta que a rede ampliada de saúde leste, ela atendia a região de saúde de Governador Valadares, Mantena, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, Ipatinga, Caratinga e Coronel Fabriciano. Só que agora essa região ampliada de saúde foi dividida na região agregada de Governador Valadares e de Ipatinga. Então, Governador Valadares vai ser uma localidade de referência de atendimento daquelas 4 regiões de saúde à direita ali. Governador Valadares, Mantena, Resplendor e Santa Maria do Suaçuí serão regiões de saúde da região agregada do Governador Valadares. As regiões de saúde de Ipatinga, Caratinga e Coronel Fabriciano serão regiões de saúde com referência na localidade de Ipatinga. E essa vai ser chamada de a região agregada de saúde de Ipatinga. Então, a Comissão Intergestores desenhou territórios, sugerindo que aquelas regiões de saúde
fizessem parte de uma determinada região agregada e pactuassem com determinado município. Para isso, eles levaram em consideração os fluxos já existentes, a proximidade, a resolubilidade e outros. Eles criaram também os territórios, vários territórios diferentes para a mesma região, de acordo com a especialidade médica oferecida. Então, por exemplo, tem um território para cirurgia de cabeça e pescoço, tem outro território para hematologia, tem um território para categoria 1. Então aí, essa primeira tabela, um exemplo de Montes Claros, mostra o território que foi desenhado na CIB para a categoria 1 para a macro-região norte de Minas Gerais. Então, essas regiões de saúde: Montes Claros, Bocaiúva, Brasília de Minas, São Francisco, Coração de Jesus, Francisco Sá, Janaúba, Monte Azul, Januária, Manga, Pirapora, Salinas e Taiobeiras, são as regiões de saúde que fazem parte da região agregada de Montes Claros. E elas têm Montes Claros como a localidade de atendimento de referência. Então, esse é o desenho do território da categoria 1, que são as cirurgias dos cânceres mais prevalentes. E aí vai ter um desenho desse para cada uma das outras especialidades também. Levar em consideração, para desenhar os territórios, as unidades habilitadas no território, o fluxo de demanda já existente, escala de produção da região agregada, aproximadamente 500 mil habitantes, atendimento de regiões circunvizinhas e a necessidade de contratualizar e monitorar prestadores. Aqui a gente já verifica o território sugerido para atender a especialidade de cabeça e pescoço, que já faz parte da categoria 2, e são as cirurgias para os cânceres menos frequentes. Então, para a região de Montes Claros, foram mantidas as mesmas regiões que tinham sido desenhadas para o atendimento da categoria 1. Então, essas regiões continuam tendo o município de Montes Claros como referência para o atendimento, porque Montes Claros já atende a especialidade de cabeça e pescoço e tem uma alta resolubilidade nessa especialidade. Para os tumores do sistema nervoso central, eles desenharam o território com Montes Claros ainda sendo a referência para essas mesmas regiões. Na ortopedia, a mesma coisa. Na cirurgia torácica, a mesma coisa. Hematologia, a mesma coisa. Já na oncopediatria, na hora que eles desenharam o fluxo proposto por eles, teve uma alteração. Eles fizeram um desenho como se os municípios de Montes Claros, da região de Montes Claros, tivessem como referência Belo Horizonte para fazer o atendimento da oncopediatria. Então, desse jeito que eles desenharam, os habitantes de Montes Claros, Bocaiúva, das regiões de saúde, Montes Claros, Bocaiúva, Brasília de Minas, São Francisco, Coração de Jesus, Francisco Sá, Janaúba, Monte Azul, Januária, Manga, Pirapora, Salinas, Taiobeiras, entre outros, vão ter que se deslocar até Belo Horizonte para poder fazer o atendimento da oncopediatria, porque é planejado o recurso da oncopediatria para ir para esse local, que faz parte da região ampliada de saúde centro, a região agregada de Belo Horizonte. Eles fizeram esse planejamento, um dos motivos provavelmente porque Montes Claros não tem um serviço habilitado para o atendimento de oncopediatria. Entretanto, teve outros municípios que também não tinham serviço hospital habilitado para atendimento em oncopediatria e eles criaram um fluxo para esse município. Então aqui tem um exemplo de Uberaba. Uberaba não possui um hospital habilitado para atendimento em oncopediatria, mas ficou como referência para atendimento na região de saúde de Araxá, Frutal, Iturama, Uberaba, e vai receber os pacientes
desses locais é atender a oncopediatria e é planejado receber os recursos para atendimento da oncopediatria. Mas Montes Claros e as cidades da região, pelo novo fluxo, os habitantes dessas regiões terão que sair do norte e ir para Belo Horizonte para serem atendidos em oncopediatria. Não consideraram como se Montes Claros pudesse fazer o atendimento dessa demanda da população. Aqui, outro município que eles fizeram a mesma coisa foi Muriaé, que não possui hospital habilitado para atender em oncopediatria, mas eles consideraram realizar o fluxo para essa localidade e receber os pacientes da oncopediatria. Agora, essa mesma possibilidade não foi colocada no desenho da Comissão Intergestora Bipartite para o município de Montes Claros. Então, na deliberação da Comissão Intergestora Bipartite, eles informam que para as regiões de saúde agregadas de Uberaba e Muriaé, os serviços não habilitados terão que solicitar a referida habilitação em oncopediatria para serem um território de referência e pactuarem com os demais municípios das regiões de saúde. E aqui a gente se pergunta se Montes Claros também não pode estar nessa mesma situação. A oftalmologia também, como é uma especialidade mais rara, Montes Claros e os municípios da região precisam se deslocar até Belo Horizonte, a região agregada de saúde, para poder realizar o atendimento. A iodoterapia também já está mais bem definido que Montes Claros e a região devem se deslocar para Belo Horizonte, os habitantes devem se deslocar para Belo Horizonte para receber o atendimento da iodoterapia. O artigo 4º da deliberação fala que ficam definidos os parâmetros e custo médios da programação pactual integrada de Minas Gerais conforme anexo 2. Para definir a metafísica dessa programação das cirurgias e procedimentos oncológicos, eles usaram a portaria 140 como subsídio, que nem a gente explicou no início os cálculos, e para estimar os casos novos de câncer, eles usaram a estimativa do INCA, da quantidade de cânceres que eles esperam que vai ter no ano de 2018, e multiplicaram por 80% essa quantidade de câncer, porque eles acham que 20% dos cânceres vão ser tratados pelos convênios da saúde suplementar. Então aqui tem um resumo de uma parte da tabela 1 da deliberação. São os casos novos de câncer estimados pelo INCA. Então eles estimam aqui que para a região norte vão haver 64 casos de câncer novos de cavidade oral, 96 de esôfago, 120 de estômago e etc. E vai chegar no total de 1.936 casos novos de câncer em 2018 para a macro-região norte de Minas Gerais. Lembrando que um NACOM deve atender 900 casos novos de câncer. Aqui consta que são 1.936, sendo que a região norte cabem até 2 serviços habilitados, então. Esses cânceres são informados pelo INCA de acordo com o CID deles, né? Então, os cânceres com CID de C00 até C10 são englobados na categoria dos cânceres de cavidade oral, o câncer com CID C15 na categoria de esôfago e etc. Entretanto, a estimativa de casos novos de câncer do INCA é estratificada pelo CID, e aí quando o SUS vai fazer a programação, ele utiliza as categorias semelhantes à forma de organização, porque a forma de organização é a forma que o SUS tem de saber as especialidades, a quantidade de procedimentos por especialidade que estão sendo realizadas. Então, para fazer o planejamento, o pessoal da CIB precisava saber quantos procedimentos de cada forma de organização essa quantidade de câncer estimada pelo INCA vão gerar. Então, as categorias do câncer por CID do INCA são essas daqui.
câncer de cavidade oral com esse CID, câncer de esôfago com esse CID, câncer de estômago com esse CID. E as categorias da forma de organização das cirurgias são essas aqui à direita, que são semelhantes às categorias da programação da Comissão Intergestora de Bipartite. Categoria de tumores do sistema nervoso central, urologia, cabeça e pescoço, cirurgia geral e essas outras. Então o que eles fizeram foi pegar a tabela de produção por categoria do CID de 2017, quer dizer, a quantidade de CID que teve no ano passado, e nessa tabela tem a relação de quantos procedimentos de cada forma de organização foram gerados por aquela quantidade de câncer daqueles CIDs. E aí eles usaram o entendimento que os novos casos de câncer em 2018 vão manter a mesma proporção de produção. Por exemplo, eles verificaram aqui que em 2017 foram realizados 699 cirurgias para o câncer de cavidade oral, que é o CID de C00 a C10. Dessas 699 cirurgias realizadas, 593 eram cirurgias da especialidade de cabeça e pescoço. Então eles já verificam que a pessoa com câncer de cavidade oral precisa, na maioria das vezes, de uma cirurgia de cabeça e pescoço. Mas não todas as cirurgias realizadas para o câncer de cavidade oral são dessa forma de organização. Então eles verificam que 77 cirurgias de pele da forma de organização 041608 são necessárias para os pacientes com câncer de cavidade oral, que foram necessários no ano de 2017 para esses pacientes. Então, através desses números, eles tentam prever a quantidade de cirurgias que vão ser necessárias para o ano de 2018. O que eles fizeram foi isso. Pegaram esse número 593, a quantidade de cirurgias de cabeça e pescoço, dividiram pelo total de cirurgias que foram realizadas no paciente com câncer de cavidade oral. Então, 593 dividido por 699 vai dar 0,84835. Quer dizer que das cirurgias realizadas para o paciente com câncer de cavidade oral, 84,8% são cirurgias de cabeça, da especialidade de cabeça e pescoço, dessa forma de organização. Quando eles dividem 77 por 699, eles encontram que 11% das cirurgias realizadas para o paciente com câncer de cavidade oral são cirurgias da forma de organização de pele e cirurgia plástica. Com isso, eles vão tentar calcular quantos procedimentos de cabeça e pescoço que eles vão precisar para uma região no ano de 2018, quantas cirurgias de pele que eles vão precisar para uma região no ano de 2018, utilizando como total a quantidade de câncer novos que vai ter naquela região, conforme estimado pelo INCA. Então o cálculo que eles vão fazer é assim. O INCA estimou que em 2018 vão ter 1.136 novos casos de câncer da cavidade oral. Então eles fazem essa tabela como se cada um deles fossem precisar de uma cirurgia e colocam aqui no total que vão ser realizadas em 2018 1.136 cirurgias para câncer de cavidade oral. Agora eles vão querer saber quantas cirurgias de cabeça e pescoço que vão precisar para esses pacientes, para esses 1.136 pacientes com câncer de cavidade oral. Eles já tinham calculado então a proporção e viram que 84,8% dessas 1.136 cirurgias vão ser cirurgias de cabeça e pescoço. Então, quando a gente calcula 1.136 vezes 84%, a gente vai ter o resultado de 964. E aqui eles já sabem quantas cirurgias de cabeça e pescoço
a nossa região de Minas Gerais vai precisar. Fazendo o mesmo cálculo, divide 77 por 699, vai dar 11%. 11% vezes 1.136, que é a quantidade de cânceres novos de cavidade oral em Minas Gerais. E aí vai descobrir que essa população vai precisar de 125 cirurgias na forma de organização de pele, 041608. Só que, usando os parâmetros da portaria 140, eles consideram que um NACOM precisa fazer 650 cirurgias para cada 900 casos novos de câncer. Então, ele deve produzir 650 cirurgias para 900 casos novos de câncer. Verifica-se que, dividindo 650 por 900, só 72% desses casos novos de câncer que vão passar por cirurgia naquele NACOM, para atingir a meta da portaria 140. Então, depois de somar a quantidade de cirurgias de cada forma de organização que eles vão precisar para todos os tipos de câncer, de acordo com o CID, eles vão descobrir que o total geral de cirurgias de cabeça e pescoço que eles precisariam seria de 3.094, se cada caso novo de câncer precisasse de uma cirurgia. A quantidade total de cirurgias que eles precisariam de pele seria 17.454, se cada paciente com câncer novo precisasse de uma cirurgia. Mas, usando aquele cálculo de que 72% é que vão passar por cirurgia no NACOM, a gente vai pegar esse total de 3.094 e multiplicar por 72%. E aí a gente vai ter o resultado de 2.235 cirurgias que a região de Minas Gerais vai precisar de cirurgias de cabeça e pescoço, essa especialidade. No caso da quantidade de câncer de pele, o mesmo cálculo vai ser feito, 17.454 vezes 72,2%, que é a razão de cirurgia por caso novo de câncer, vai ter o resultado de 12.606 procedimentos da forma de organização 041608, que é a pele e cirurgia plástica. Então, na deliberação, eles também calculam quantas dessas cirurgias vão ser a cirurgia principal e quantas vão ser cirurgias sequenciais. Porque às vezes o mesmo paciente precisa de mais de uma cirurgia e aí, além da cirurgia principal, passa por mais uma cirurgia sequencial, ou mais de uma. Esse cálculo é feito porque tem uma diferença na média de valor da cirurgia principal e da cirurgia sequencial, sendo que a cirurgia sequencial geralmente é mais cara. Então, o que eles fazem é apenas avaliar qual é a porcentagem de cirurgias que são principais e qual a porcentagem que são cirurgias sequenciais de cada forma de organização e depois multiplicar pelo total de cirurgias para saber quantas são principais e quantas são sequenciais. Para a estimativa dos procedimentos de quimioterapia, eles consideram, que a gente falou no início, o parâmetro de que um NACOM precisa fazer 5.300 procedimentos de quimioterapia para cada 900 casos novos de câncer. Então, dividindo 5.300 procedimentos por 900 casos novos de câncer, a gente tem que são realizados 5,8 procedimentos de quimioterapia para cada caso novo de câncer. E aí, eles criam uma tabela usando a estimativa de cirurgias que a gente tinha calculado antes. Primeiro tinha sido feito o cálculo de que para a quantidade de cânceres novos na região que a gente tinha, seriam necessárias 3.094 cirurgias da especialidade cabeça-pescoço. Sabendo que para cada cirurgia dessa calculada vão ser necessários 5,89 procedimentos de quimioterapia em média, essa razão de 5,89, a gente multiplica 3.094 por 5,89 e tem o resultado de que
Para a especialidade de cabeça e pescoço, essa forma de organização, a gente vai precisar de 18.220 procedimentos de quimioterapia. E aí eles conseguem calcular a necessidade e os gastos que essa região vai ter com essa especialidade. Para a estimativa da radioterapia, utiliza o parâmetro da portaria 140 também, de 43 mil campos para cada 900 casos novos por ano de câncer. Dividindo 43 mil campos de radioterapia por 900 casos de câncer, a gente tem que são realizados em média 47 campos de radioterapia para cada caso novo de câncer. E aí a gente volta na tabela de novo. Então, para uma estimativa de 3.094 cirurgias da especialidade de cabeça e pescoço, multiplicado por 47 campos que cada cirurgia vai precisar em média, a gente tem o resultado de que a especialidade de cabeça e pescoço da região vai precisar de 147.842 campos de radioterapia. Com isso a gente calcula quantos campos que o Minas Gerais vai precisar, qual é o valor que vai ser gasto com essa radioterapia. No final desses cálculos, o pessoal da CIB vai ter a quantidade de cirurgias, a quantidade de procedimentos de quimioterapia e a quantidade de campos de radioterapia que Minas Gerais vai precisar para cada especialidade, para cada categoria de programação, que é semelhante à forma de organização 041603 da cabeça e pescoço, por exemplo. E faz a mesma coisa para as outras categorias de programação, que também são semelhantes às formas de organização da tabela citada. Para definir os custos médios da cirurgia, quimioterapia e radioterapia, eles utilizam a produção dos 34 serviços de oncologia pela forma de organização para a cirurgia e a linha de tratamento para a quimioterapia e radioterapia. E aí eles calculam o valor médio de cada um desses procedimentos. O resultado final é demonstrado nas tabelas da deliberação. Por exemplo, ali, tumores do sistema nervoso central, o custo médio da cirurgia é de R$ 3.283,22. Urologia, R$ 3.582,44. Cabeça e pescoço, R$ 2.516,63. Já as cirurgias sequenciais têm um valor diferente para essa mesma categoria. Os tumores do sistema nervoso central, R$ 7.691. A cirurgia sequencial da cabeça e pescoço, R$ 10.334. Então, sabendo que tem diferença entre a cirurgia principal e a cirurgia sequencial, a gente utiliza a porcentagem de cirurgias principais vezes a quantidade total de cirurgias vezes o custo médio para saber o custo total que vai ter aquela região. E faz o mesmo cálculo para as cirurgias sequenciais, só que usando esse valor que é mais alto. O custo médio da quimioterapia, da cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, de R$ 1.019,10, e o custo médio da radioterapia de cabeça e pescoço, R$ 38,38. Então foi feito o cálculo de todas as categorias que a gente encontra na deliberação da CIB. Aí eu coloquei só alguns exemplos. No artigo 5º da deliberação, eles dizem que deve ser feita a pactuação dos territórios conforme as regras e cronograma do anexo 3. Eles dão orientações gerais para a pactuação da categoria 1, que são as categorias das especialidades médicas dos cânceres mais frequentes. Dizem que a quimioterapia deve seguir a pactuação das cirurgias por especialidade. Quer dizer que se você fez uma cirurgia de uma especialidade em oncologia numa região, por exemplo, de mastologia, você deve fazer a quimioterapia naquela mesma localidade, em mastologia, na mesma localidade onde você passou pela cirurgia. Toda a IH cirúrgica será acompanhada de um pacote de serviço de apoio diagnóstico e tratamento. Quer dizer, os exames de acompanhamento vão ser atrelados àquele procedimento de cirurgia que foi realizado, né?
Então, no mesmo local onde você fez a cirurgia, você vai passar pela quimioterapia. No mesmo local onde você fez a cirurgia, você vai receber um pacote de exames de acompanhamento. Aí aquela localidade, então, vai receber os valores para custeio da cirurgia, da quimioterapia, dos exames de acompanhamento, da radioterapia, e deve realizar, de preferência, todos esses procedimentos na mesma localidade. Todo prestador deve realizar todas as especialidades da categoria 1, que são as mais frequentes. Uma vez ao ano, vai ser analisada a produção para a decisão de retirar ou acrescentar especialidades na localidade. E as regiões de saúde que não se posicionarem acerca das referências da oncologia vão ter seus fluxos encaminhados conforme o desenho que foi feito na Comissão Intergestores bipartite. Outras regras gerais é que seja realizado 100% da especialidade que a localidade se propuser a realizar, incluindo a cirurgia, quimioterapia e serviço de apoio diagnóstico e tratamento, para todos os residentes do território. Então, a Comissão Intergestores bipartite espera que a localidade atenda todos os habitantes daquela região agregada de saúde, 100%. As regiões de saúde devem obrigatoriamente pactuar com o município de atendimento da região agregada nas especialidades que ele se propuser a realizar. Então, favorecendo a regionalização, se Montes Claros se propuser a realizar determinada especialidade em oncologia, os municípios ao redor devem obrigatoriamente pactuar para realizar esses procedimentos em Montes Claros. A região agregada de saúde deve pactuar com uma única e mesma referência. Quer dizer, aqueles serviços que a região não realizar devem ser referenciados com uma mesma localidade. A região agregada de saúde ela deve pactuar com uma única e mesma referência. Então não deve ter duas referências diferentes para atendimento naquela especialidade. A especialidade pericirurgia plástica é obrigatória para todos os serviços. A pactuação é por região de saúde. Tem algumas regras específicas que foram definidas na deliberação de acordo com a resolubilidade que o município tem atualmente para as especialidades que atende. Então, por exemplo, o município com resolubilidade maior ou igual a 50% em mais de uma especialidade deve atender pele e cirurgia plástica e 100% de todas as especialidades nas quais tem resolubilidade maior ou igual a 50%. Então, eles esperam que aquelas especialidades em que o município atende é que ele atenda 100% da população, que ele faça 100% dos procedimentos que são esperados para a quantidade de câncer que tem naquela região, naquela especialidade. Montes Claros, por exemplo, tem aqui a tabela da resolubilidade da categoria 1, as especialidades mais frequentes. Então essa tabela demonstra que das 6 especialidades, todas são executadas no município de Montes Claros, e Montes Claros tem mais de 50% de resolubilidade em todas as 6 especialidades. Então, de acordo com a deliberação, os municípios executores deverão atender 100% das especialidades da mesma. Isso quer dizer que todas as especialidades que o município se propuser a atender, ele vai ter que atender 100% da demanda da região. Então, os habitantes daquela região não devem ir para um local mais distante e vai ser planejado que aquele município executor receba o recurso referente ao atendimento de toda aquela demanda. As especialidades óssea e partes moles, neurologia, torácica, cabeça e pescoço devem ser pactuadas considerando o desenho do território proposto. No caso da especialidade de hematologia,
deve considerar o território de acordo com os hospitais habilitados para prestarem o serviço de hematologia. Como é um serviço um pouco mais raro, talvez nem todo local tenha esse tipo de atendimento. E aí vai ser pactuado no local onde tem habilitação. No caso da especialidade de oncopediatria, deve considerar habilitação e produção, além de seguir o mesmo território da hematologia. Como a maioria dos cânceres pediátricos são hematológicos, a CIB considera que a oncopediatria deve seguir o mesmo fluxo da hematologia. As regiões de saúde deverão obrigatoriamente pactuar com uma única referência por especialidade. Não pode pactuar em 2 locais para realizar aquela especialidade, e a pactuação deverá ser por região de saúde. Algumas regras gerais da categoria especial. A categoria especial ela é composta pela oftalmologia e a iodoterapia. Então elas precisam ser pactuadas obrigatoriamente considerando o desenho da deliberação da Comissão Intergestora Bipartite. Para a oftalmologia a referência é Belo Horizonte e a pactuação é por região de saúde. As regras gerais da radioterapia. A pactuação deve ser feita apenas com os municípios que têm prestadores habilitados. Deve considerar o plano diretor regional do sistema de apoio logístico. Priorizar a pactuação nas referências de cirurgia e quimioterapia. Então, de preferência, no mesmo local onde foi feita a cirurgia, vai ser realizada a quimioterapia e vai ser realizada a radioterapia. E, de acordo com a cirurgia realizada, vão receber também o SADT, Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, que são os exames de acompanhamento. Então, tudo estaria atrelado ao local onde foi realizada a cirurgia. Caso ultrapasse a capacidade instalada das referências, a Comissão Intergestora Bipartite irá redirecionar as pactuações. No artigo 6º da deliberação, diz que fica estabelecida a carteira de serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, são os exames de acompanhamento para oncologia, de acordo com o anexo 4. A cada IH vai ser combinada uma SADT. A carteira do SADT será composta por procedimentos que são comuns a todas as categorias de programação cirúrgica, comuns a todas as especialidades, assim como também procedimentos específicos de cada categoria. Então, tem procedimentos que tem em todas as categorias e alguns procedimentos que são específicos para cada categoria. A hematologia também terá uma carteira exclusiva de SADT, e a oncopediatria vai ter a carteira de SADT combinada com a quantidade de APAC de hematologia e não das IH cirúrgicas. Então, geralmente, a quantidade de SADT que vai ser disponibilizada vai ser calculada de acordo com a quantidade de cirurgias que aquela especialidade vai precisar. No caso da hematologia, como não são necessárias muitas cirurgias assim, então o SADT não pode ser calculado a quantidade que vai ser necessária de acordo com a quantidade de cirurgias. Então, por isso, a quantidade de SADT vai ser calculada pela quantidade de APAC de hematologia e não pela quantidade de cirurgias. Os exames que vão ser ofertados na carteira de SADT serão biópsias em geral, punção aspirativa, punção de mama, exame citopatológico, exame anatopatológico, imunohistoquímica, outras radiografias, mamografia. Aqui tem mais exemplos de radiografias que vão ser disponibilizadas: colangiografia, pielografia, escanometria, ecocardiografia, outras ultrassonografias, tomografia computadorizada, cintilografia do miocárdio, endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, eletrocardiograma, colposcopia, avaliação miofuncional, avaliação urodinâmica, exames transfusionais, glicemia capilar, sedação.
E no artigo 5º da deliberação fala que deve ser feita a pactuação nos territórios seguindo o cronograma do anexo 3. Então aqui tem o cronograma da deliberação do CIB, onde informa que até o dia 11 de outubro deve ser feita uma discussão com os gestores e seus respectivos prestadores, são os UNACOM, e dado um retorno às unidades regionais de saúde, as gerências regionais de saúde. Participarão então, serão responsáveis por isso, por essa atividade, os gestores municipais, que têm os prestadores habilitados, a unidade regional de saúde e os apoiadores do COSEMS. Depois disso, vai ser realizada uma comissão intergestores regional com pauta única para pactuar os fluxos de referência, que vão participar os gestores municipais, as unidades regionais de saúde e os apoiadores do COSEMS. Vai ser realizado de 22 a 26. Depois, no dia 9 de novembro, vai ser realizado o envio da consolidação das pactuações, a planilha em Excel por e-mail, que vai ser realizada pelas unidades regionais de saúde. Depois, o grupo de trabalho da oncologia vai fazer a validação das pactuações dos territórios, vão participar a Secretaria Estadual de Saúde e o COSEMS. Depois vai ser realizada a apresentação da proposta final de programação da oncologia na comissão da Secretaria Estadual, COSEMS e Programação Pactuada Integrada. Vão ser responsáveis a Diretoria de Ações Especializadas e a Editoria de Programação Pactuada Integrada. Depois vai ser realizada a apresentação da proposta final de programação da oncologia na Câmara Técnica da CIB, Comissão de Intergestores Bipartite, pela Diretoria de Ações Especializadas e Diretoria de Programação Pactuada. Por fim, vai ser feita a efetivação dos novos tetos na PPI pela diretoria da PPI. Além disso, o artigo 7º da deliberação informa que a reprogramação da oncologia será objeto de encontro de contas periódico de 6 em 6 meses, conforme a produção aprovada e que consta nos bancos de dados do DataSUS.